Boa noite a todos. A leitura de hoje é da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos, mais pequeninos, a mim o fizeste. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril. Não só pelo ato de crer, que, por vezes, não passa de êxtase inoperante. Não só pelos títulos, que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos. Não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma dos pensamentos religiosos, mas para a bondade humana. A Boa Nova prometia a paz da vida superior ao que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, ao que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que se humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem cultos espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim, afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso Evangelho, agora vamos louvar e agradecer. Louvamos a Deus, nosso Criador, ao Mestre Jesus, pelas bênçãos do dia de hoje, por esse domingo em família maravilhoso que nós tivemos e a oportunidade que nós estamos aqui. Nós agradecemos, pois é uma chance que nós temos de nos melhorarmos através desse Evangelho, de luz, de amor e de caridade. Agradecemos a Deus, a espiritualidade também, por todas as bênçãos, pela nossa saúde e de todos os nossos familiares e aqueles que convivem conosco e aqueles que em pensamento estão próximos. E assim dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes, boa noite à espiritualidade, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da cólera. Kardec nos apresenta sobre a cólera uma mensagem do Espírito Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Hahnemann diz o seguinte, lembrando que Hahnemann foi quem inventou, não, quem nos trouxe a homeopatia. Diz Hahnemann: o orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não poder suportar uma comparação que pudesse rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal forma acima dos vossos irmãos, seja em engenho, seja em posição social,
seja mesmo em vantagens pessoais, e que o menor paralelo vos irrita, vos ofende. Então, o que decorre? Vós vos entregardes à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos tornam semelhantes à besta, fazendo-vos perder o sangue frio, a razão, procurai, e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção ao ponto de fazer rejeitar as observações justas e repelir a cólera os mais sábios conselhos? Então, a cólera é uma companheira nossa. Se nós analisarmos no nosso dia a dia, às vezes uma vez por dia, às vezes duas, três, nós somos tomados por um acesso de cólera. Por quê? Esse acesso de cólera, ele se deve ao orgulho, que é uma das nossas grandes defeitos. Junto com o egoísmo, nós trazemos isso desde o berço das nossas encarnações anteriores. Então, o que é a cólera? Vamos analisar. É a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer, e causa danos orgânicos, atinge aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que nos cercam. Então, isso é que a doutrina espírita nos coloca a respeito da cólera. E o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Consolador, nos traz mais uma explicação, diz ele: a cólera nada mais significa do que um traço da recordação dos primórdios da vida humana, em suas expressões mais grosseiras. Então, isso significa que nós ainda não conseguimos nos liberar do início da humanidade, porque naquela época nós éramos brutos, ignorantes, sem conhecimento da realidade espiritual, e como nós vimos do reino nominal, do reino animal, onde as nossas necessidades prevaleciam sobre todos os outros, isso, no início da humanidade, aconteceu e ainda acontece porque ainda estamos na primeira categoria, que é de espíritos imperfeitos, onde nós temos aí, além da cólera, outros defeitos. Então, de que forma a cólera prejudica aquele a que a ela se predispõe? A resposta dos espíritos é alterando-lhe as funções orgânicas, debilitando a saúde e afastando-lhe os amigos, parentes e auxílio dos bons espíritos. Então, o que a gente compreende? O dano que a cólera causa para nós. Porque no momento de cólera, a gente perde a razão, muitas vezes acaba cometendo um ato que se arrepende amargamente, e como ainda somos orgulhosos, muitas vezes depois de um acesso de cólera, nós não temos disposição para pedir desculpas, para pedir perdão. Então, ela acaba nos afastando, como coloca, dos amigos e dos parentes, e também prejudica a nossa saúde. Porque a gente descarrega toda essa energia negativa dentro do nosso corpo. Então, vamos analisar. Normalmente, no almoço, ao meio-dia, a gente faz uma DR na mesa, uma discussão do relacionamento. E o que acontece depois? De tarde vem a dor de cabeça, o estômago fica pesado, porque na hora da refeição, que nós deveríamos estar mais calmos, mais tranquilos, em paz, para poder digerir o alimento, nós acabamos fazendo uma DR e o corpo sofre as consequências depois. Então, se coloca o Emmanuel também no Consolador, se ponderássemos que a cólera a nada remedeia, que altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a primeira vítima. Então, realmente, se a gente parar e analisar, nós somos a primeira vítima da cólera. Depois temos as outras vítimas. Então,
Então, como defender os valores que julgamos corretos? No caso, quando alguém faz uma crítica que a gente não gosta, como é que a gente deve agir? E a resposta dos espíritos é agindo de conformidade com os mesmos, respeitando nos outros sua forma de pensar, sem perder a confiança em Deus e na sabedoria. Então, quando a gente tem uma opinião divergente da nossa, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que reconhecer que aquela pessoa tem todo o direito a ter a sua opinião, como nós temos a nossa. E não vamos nos digladiar. Por quê? A gente sabe que nem todos estão no mesmo patamar evolutivo, nem todos compreendem a verdade de acordo com como a gente a percebe. Então, temos que ter paciência, temos que compreender que o outro tem direito à sua opinião e nós temos que respeitar. E o que fazer? Deixar ao tempo. O encargo, se nós tivermos com razão, aquela pessoa no futuro irá nos dar razão. Pode acontecer até não ser nessa encarnação, mas como nós somos eternos, nós temos todo o tempo do mundo pela frente, temos que também ter uma paciência também bastante eterna. E também uma pergunta bastante interessante. Mas, se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertada, não haveria razão para nos revoltarmos? Olhem só que interessante. Se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos correta, não haveria razão para nos revoltarmos? Não. Isso não seria justificativa para a cólera. Voltamos a lembrar. A cólera é a herança do homem primitivo. O homem mais espiritualizado, como nós estamos nos dias de hoje, nós devemos aí fazer o quê? Procurar controlar os nossos acessos de cólera, e já sabemos que ela é nociva para o nosso organismo e nociva também para o nosso relacionamento com os outros. Então, o certo é, se a nossa paciência já é tranquila, então, para conter a cólera, nós temos que ter paciência. Mas a gente muitas vezes, mas eu me encolerizei porque eu perdi a paciência. A gente não perde aquilo que a gente não tem. Nós não perdemos a paciência, nós ainda não conquistamos a paciência necessária. Então, nós estamos aqui no planeta para quê? Também para procurar trabalhar a nossa paciência, porque nós somos muito imediatistas. Antigamente, com a vida fluindo de uma forma mais tranquila, com menos velocidade que hoje, até as notícias levavam, às vezes, 1, 2, 3 meses para vir da Europa para a América, porque elas vinham de navio. Só que hoje, com o advento da internet, nós nos tornamos muito impacientes. E o que acontece? Nós queremos que as coisas aconteçam num estalo de dedos, e não é assim. Cada um tem a sua velocidade e nós também temos a nossa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que ter paciência. E a respeito da paciência, o espírito André Luiz, no livro O Espírito de Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Olhem só o que nos diz André Luiz. André Luiz, ele é conhecido por ser um repórter da espiritualidade que nos trouxe notícias de como é a vida na espiritualidade, mostrando como é que é a vida na cidade de Nosso Lar e nas outras cidades que existem na espiritualidade. Então ele diz, vou repetir, a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Aí depois ele diz, a cólera não resolve, ela agrava o problema. O que vocês acham? É uma afirmativa correta. Depois ele diz, a cólera não resgata, ela complica, que complica os nossos relacionamentos. Quantas vezes nós perdemos um amigo em função de um acesso de cólera? Então, ela não resgata, ela complica.
Ela não ilumina, ela escurece. Porque a cólera nos leva ao homem primitivo e nós sabemos que, como nós estamos mais evoluídos, todo esse retorno ao homem primitivo representa o quê? É como se fosse uma involução. Apesar de que o espírito não evolui, mas ele pode voltar a ser o que ele era há 10, 15 reencarnações atrás. A cólera também não reúne, ela separa. Porque há o choque de opiniões, então, como hoje em dia nós estamos vivendo a era da intransigência, ninguém, ou muito poucas pessoas, conseguem chegar a um consenso, então ela acaba separando amigos, familiares. Ela não ajuda, ela prejudica. Prejudica a nós, nosso organismo e nosso relacionamento com os outros também. Ela não equilibra, ela desajusta, porque nós estamos na Terra em busca de procurar um equilíbrio das nossas emoções, diminuir os nossos defeitos e aumentar as nossas qualidades. Então, ela nos desajusta. E aí depois temos que fazer todo um trabalho para nos reajustar novamente. Ela não favorece, ela dificulta. Ela não abençoa, ela maldiz. E ela não edifica, ela destrói. Destrói a nós e destrói os que estão à nossa volta. Então, aí André Luiz nos dá a seguinte indicação. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor da alta tensão. Um choque de 110, um choque de 220 nos causa desconforto, mas um choque de uma voltagem maior pode nos levar à morte. Então, o que ele coloca é como se fosse um contato destruidor com um fio de alta tensão. Mas se você amanheceu de mau humor, antes que o flagelo se instale em toda a sua cabeça, na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Olha só, que coisa mais interessante, não é? Quando nós levantamos de mau humor, e quem que não levanta de mau humor? Muitas vezes acontece isso conosco. Então, para não falar bobagem, a André Luiz pede que a gente peça para Deus uma laringite para poder falar pouco. Obrigado, fiquem com Deus. Enquanto agora, antes da oração, vamos fazer a nossa irradiação. Vamos pensar naqueles amigos, parentes que precisam de uma boa energia. Vamos pensar naqueles amigos que eventualmente são tomados de cólera. Vamos emitir uma energia positiva para eles e também para os espíritos que estão nas regiões de sofrimento por terem tirado a própria vida, que tenham paciência, que Jesus não desampara ninguém. No momento oportuno, todos eles serão socorridos. E assim, se encaminhando para o fechamento do nosso Evangelho de hoje, vamos pedir para que essas energias se encaminhem através da espiritualidade até nossos lares, para assim fazer uma asepsia, levando lá o amor, a união, a compreensão em família, levando também saúde a todas as pessoas que passam por doenças, nos hospitais, asilos, em todos os lugares onde haja sofrimento, que essa energia do bem, do amor e da cura possa adentrar, trazendo alívio, trazendo refrigério no coração daqueles que necessitam através das aflições que passam do dia a dia. Pedimos por nós aqui do grupo, por todas aquelas pessoas que estão necessitando de um amparo, que possam ver a luz no final do túnel e assim sempre agradecer a Deus, nosso Criador, a Jesus e a espiritualidade, que sempre está conosco, nos auxiliando em todos os momentos. E assim, com gratidão, dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.
E assim também nós pedimos aqueles irmãozinhos que estão necessitando de um acolhimento melhor, que mantenham-se na Casa Espírita Allan Kardec para assim serem assistidos. E também aqueles que estão nos lares, que quiserem vir até ao Centro Espírita, que sejam acompanhados através dos nossos trabalhadores espirituais, para que recebam o atendimento necessário através do amor, do carinho e da compreensão. Agradecemos a todos por mais esse Evangelho e até a próxima oportunidade. Que assim seja.